Os filhos não destruíram o seu casamento. Eles revelaram o que já estava rachado e amplificaram tudo. Essa frase vai incomodar algumas pessoas, porque a narrativa que a maioria prefere é diferente. A narrativa de que antes dos filhos tudo estava bem, de que a chegada deles foi o ponto de virada, de que se não fossem os filhos, o casamento estaria diferente. Mas a verdade é mais complexa e mais honesta. Os filhos não criam problemas onde não havia nenhum. Eles revelam os que já existiam, mas que a vida sem filhos permitia ignorar. Com tempo, com energia, com espaço para compensar, para distrair, para construir momentos que cobriam o que estava por baixo. Com os filhos, não dá mais para cobrir. O que estava por baixo aparece, com toda a sua força, com toda a sua urgência, sem filtro. Hoje eu vou falar sobre o paradoxo central da parentalidade dentro do casamento. O fato de que a mesma coisa que pode ser a experiência mais bonita e significativa da vida de um casal é também a que tem o maior potencial de destruir o casamento se os dois não estiverem preparados para o que vem. Existe uma conspiração do silêncio em torno do que os filhos realmente fazem com um casamento. Todo mundo fala sobre a alegria, sobre o amor que você não imaginava ser capaz de sentir, sobre a forma como um ser pequeno muda tudo para melhor. E essas coisas são verdadeiras, são reais, são parte da experiência. Mas ninguém fala sobre o resto com a honestidade que merece. Ninguém te conta que os primeiros meses depois do nascimento de um filho são frequentemente os mais difíceis de um casamento, que a privação de sono, a pressão, a mudança radical de identidade e rotina, somados ao amor avassalador pelo bebê, criam um ambiente onde o casamento fica em segundo plano de uma forma que pode ser permanente se não for atendida. Ninguém te conta que o nascimento de um filho é frequentemente o momento em que a divisão de trabalho se torna mais desigual e mais visível, que padrões que estavam latentes antes emergem com clareza brutal, que quem cuida mais, quem dorme menos, quem abre mão mais da carreira, quem continua a vida de forma mais similar à que tinha antes. Tudo isso se torna impossível de ignorar quando há uma criança no centro da equação. Ninguém te conta que o desejo físico frequentemente vai embora depois do nascimento, não só pela exaustão, mas pela mudança de identidade, que ela se torna mãe de uma forma tão total que o corpo, às vezes, leva tempo para lembrar que ela também é mulher. E que ele frequentemente não sabe como navegar essa transição. Ninguém te conta que a comunicação, que já podia ser difícil antes, fica mais difícil ainda, porque não há tempo, não há energia, não há espaço, e as conversas que o casamento precisaria ter ficam para depois, indefinidamente. E ninguém te conta que a decisão sobre como criar os filhos, disciplina, valores, escola, limites, tempo de tela, alimentação, vai revelar diferenças entre vocês que a vida sem filhos nunca havia forçado a serem resolvidas. Existe uma metáfora que eu gosto de usar para descrever o que a chegada dos filhos faz com um casamento. Os filhos são como uma lupa. Eles ampliam o que já existe. O que é bom, fica melhor. O que é frágil, fica mais frágil. Um casamento com comunicação real, onde os dois sabem expressar o que precisam, onde há disposição de ouvir, onde os conflitos são resolvidos em vez de enterrados, tende a se fortalecer com a chegada dos filhos, porque a experiência compartilhada de criar uma vida, com toda a sua dificuldade, cria uma intimidade que nenhuma outra experiência cria. Um casamento onde a comunicação é superficial, onde os conflitos são evitados, onde as necessidades não são expressas, onde as diferenças são varridas para baixo do tapete, vai se fragmentar, porque os filhos tiram os recursos que permitiam que o tapete fosse mantido, e o que estava por baixo aparece. John Gottman, depois de décadas estudando o que acontece com casamentos após o nascimento do primeiro filho, chegou a uma conclusão que chocou muita gente. Em 67% dos casais, a satisfação conjugal cai significativamente nos primeiros 3 anos depois do nascimento do primeiro filho. 67%, 2 em cada 3 casais. E a queda não é pequena, é dramática, em muitos casos. E em muitos casos, não se recupera.
Não porque os filhos sejam o problema, mas porque o casamento não tinha as ferramentas para atravessar o que a chegada dos filhos exige, e não havia espaço, antes, que tornasse urgente desenvolver essas ferramentas. Quando os filhos chegam. A divisão de trabalho que existia antes se radicaliza. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que cria o ressentimento que destrói casamentos nos anos seguintes ao nascimento dos filhos. Porque a divisão raramente é justa e raramente é acordada. Ela acontece de forma emergencial. Quem faz o quê é determinado por quem está mais próximo, quem está mais disponível, quem tem mais paciência naquele momento específico. E os padrões que surgem nessa emergência tendem a se solidificar. Ela cuida, ele trabalha, ela acorda de madrugada, ele dorme, ela abre mão de parte da carreira, temporária ou permanentemente. Ele continua, ela gerencia a casa, a agenda dos filhos, as consultas, a escola, o dia a dia. Ele contribui quando perguntado, ou quando vê que há algo específico a ser feito. E por baixo dessa divisão, vai se acumulando o ressentimento. Ela ressente porque carrega mais, porque abriu mão de mais, porque a vida dele continuou de forma mais similar à que era antes, porque o seu corpo mudou, porque a sua identidade mudou, porque o seu sono foi comprometido de forma que o dele não foi, porque a carreira foi afetada de um jeito que a dele não foi. Ele, frequentemente, não percebe o que ela carrega, porque parte do que ela carrega é invisível, porque ele está fazendo o que entende ser seu papel, porque ninguém lhe ensinou que as expectativas mudaram, porque o sistema que os criou esperava exatamente que isso acontecesse desta forma. E aí, os dois ficam em versões diferentes da mesma história, ela sobrecarregada e invisível. Ele sem entender por que ela está mal quando ele está fazendo o que sempre fez. E o casamento fica no meio disso, se destruindo devagar enquanto duas pessoas bem-intencionadas navegam uma transição para a qual nenhuma das duas foi preparada. Existe uma perda específica que acontece com a chegada dos filhos que raramente é nomeada e que tem um impacto profundo no casamento. Antes dos filhos, você era você, com a sua vida, seus interesses, sua carreira, sua liberdade, e você era casada. Mas essas coisas coexistiam de uma forma que permitia que você fosse uma pessoa plena, dentro e fora do casamento. Depois dos filhos, a identidade de mãe é tão avassaladora que ela tende a engolir tudo o mais. Não porque você escolhe isso, mas porque as demandas são totais. O bebê precisa de tudo de você, não há parcialidade possível no começo. E o que seria uma fase de intensidade que deveria diminuir? Em muitos casos, se solidifica numa identidade permanente. Ela vira mãe, e muitas vezes deixa de ser mulher, no sentido mais amplo e mais pessoal da palavra. Deixa de ser a pessoa com desejos próprios, interesses próprios, uma vida interior que não gira em torno dos filhos. E isso tem um efeito direto no casamento, porque a mulher que ele desejava, com a sua presença, a sua individualidade, a sua vida que não dependia completamente dele, vai sendo substituída por uma mãe, e mãe é um papel. E como eu disse em outro vídeo, é muito difícil desejar um papel. E ele também passa por uma transição de identidade, torna-se pai, com todas as responsabilidades e transformações que isso implica, mas a transição masculina, em muitos contextos, é menos total, menos avassaladora da identidade individual, o que cria uma assimetria que alimenta a distância. A intimidade, física e emocional, é frequentemente a primeira vítima depois da chegada dos filhos, e o processo pelo qual ela some merece ser descrito com clareza. A intimidade física some por razões múltiplas e simultâneas. O cansaço físico é real e profundo, especialmente nos primeiros meses. A mudança corporal, especialmente dela, cria uma desconexão com o próprio corpo que torna a intimidade física difícil de uma forma que vai além da disposição. O espaço físico que existia antes, a privacidade, o tempo, a possibilidade de estar um com o outro sem interrupção, desaparece. E há também algo mais sutil. Ela, que passou meses com um ser completamente dependente do seu corpo, que foi tocada constantemente, que teve o corpo completamente ocupado pela maternidade, frequentemente chega ao fim do dia sem querer mais toque, não por falta de amor,
por saturação sensorial, por precisar de espaço que é só seu. E ele, que entende o cansaço intelectualmente, mas não sente da mesma forma, interpreta a falta de intimidade física como rejeição, como distância, como sinal de que algo está errado entre eles. E os dois ficam num mal-entendido que ninguém tem energia para resolver, porque resolver exigiria ter a conversa, e a conversa exigiria energia, e a energia está toda sendo usada para sobreviver ao dia. A intimidade emocional some por razões complementares. As conversas, quando acontecem, são sobre os filhos, sobre a logística, sobre quem faz o quê. Não há tempo nem energia para as conversas que os faziam se conhecer, para as perguntas reais, para o interesse genuíno pelo interior do outro. E duas pessoas que param de se conhecer vão ficando estranhos, mesmo vivendo sob o mesmo teto, mesmo criando filhos juntos. Existe uma fonte de conflito específica dentro de casamentos com filhos que é tanto previsível quanto raramente é preparada. Antes dos filhos, essas diferenças não existiam de forma prática. Você podia ter opiniões teóricas sobre criação, podia imaginar como seria, mas a realidade, com toda a sua urgência, com todos os seus dilemas concretos, não havia chegado ainda. Depois dos filhos, essas diferenças aparecem com clareza brutal e com frequência. Ela quer uma abordagem, ele quer outra, sobre disciplina, sobre limites, sobre tempo de tela, sobre alimentação, sobre escola, sobre como responder ao choro de madrugada, sobre quanto espaço dar, quanto proteger, quanto exigir. E cada uma dessas diferenças não é só sobre a decisão específica, é sobre valores fundamentais, sobre como cada um foi criado, sobre o que cada um acredita ser importante na vida, sobre visões de mundo que são profundas e nem sempre compatíveis. E essas diferenças, se não são trabalhadas de forma consciente, se não há uma disposição real de escutar e de encontrar um caminho em comum, vão se tornando fontes de conflito crescente, que se acumula, que cria alianças implícitas, cada um com um dos filhos, cada um defendendo sua abordagem, que corrói o fronte unido que os dois precisariam ter para navegar a parentalidade de forma saudável. Mas existe o outro lado, e ele precisa ser contado também. Há casamentos que ficam mais fortes depois dos filhos, que encontram na parentalidade compartilhada uma fonte de conexão que nenhuma outra experiência havia proporcionado. O que esses casamentos têm em comum? Primeiro, comunicação real antes e durante. Casais que já tinham o hábito de falar sobre o que sentiam, o que precisavam, o que estava difícil, chegam à parentalidade com ferramentas que permitem navegar a transição de forma que os aproxima, em vez de afastar. Segundo, divisão acordada e revisada. Não a divisão emergencial que se solidifica em padrão sem que ninguém decida. Uma divisão que é conversada, que é ajustada quando não está funcionando, que reconhece o trabalho invisível de ambos e tenta equilibrar de forma consciente. Terceiro, investimento ativo no casamento, além da parentalidade. Casais que entendem que ser bons pais começa por ser um bom casal, que reservam tempo, mesmo que pouco, mesmo que difícil, para estar um com o outro sem os filhos no centro, que não esperam que os filhos cresçam para voltar a investir no casamento, porque quando os filhos crescem e o casamento estava em pausa, frequentemente não há mais o que retomar. Quarto, flexibilidade e humor. Parentalidade exige adaptação constante, e casais que conseguem rir juntos do caos, que encontram leveza mesmo no que é difícil, têm uma resiliência que os outros não têm. E quinto, o entendimento de que os filhos são uma prioridade, mas não a única prioridade, que o casamento também é, e que um casamento forte é o maior presente que você pode dar aos seus filhos. Os filhos, como espelhos que são, ensinam coisas sobre o casamento que você não saberia de outra forma. Eles ensinam onde estão as incompatibilidades reais, as que a vida sem filhos permitia ignorar, as que agora precisam ser enfrentadas, ou que vão corroer o casamento por dentro. Eles ensinam quem cada um de vocês é sob pressão, como ele reage quando está exausto, como você reage quando está no limite, quem assume, quem recua, quem cresce, quem regride. Eles ensinam o que cada um prioriza de verdade, não no discurso, mas na prática.
O que você faz quando tempo e energia são recursos escassos diz mais sobre seus valores do que qualquer conversa sobre valores. E eles ensinam, talvez mais importante que tudo, que o amor não é suficiente, que amor sem comunicação, sem divisão justa, sem investimento no casamento, além da parentalidade, não sustenta, não por muito tempo. E aprender isso ainda dá tempo de mudar alguma coisa, se você estiver disposta a olhar. Os filhos não salvam casamentos, e os filhos não destroem casamentos. Os filhos revelam casamentos. Revelam o que havia de forte, revelam o que havia de frágil, revelam quem cada um de vocês é de verdade quando a vida retira todos os recursos que permitiam ser a melhor versão de si mesmos. E o que você faz com essa revelação é a questão que determina tudo. Você pode ignorar o que foi revelado, pode continuar no automatismo da parentalidade, esperando que o casamento se cuide sozinho, pode esperar que os filhos cresçam para se preocupar com o casamento depois. Ou você pode olhar para o que foi revelado com honestidade, pode ter as conversas que a chegada dos filhos tornou urgentes, pode investir no casamento com a mesma intenção que investe na parentalidade, pode entender que ser um bom pai ou uma boa mãe começa por cuidar da relação que está no centro de tudo. Porque os seus filhos estão aprendendo sobre amor observando o casamento de vocês, e o modelo que eles levam é o modelo que constroem. Vale a pena que esse modelo seja o mais saudável possível, não para eles, para vocês também. Deixa nos comentários, a chegada dos filhos aproximou ou afastou o seu casamento? O que mudou que você não esperava? O que os filhos realmente fazem com o casamento? E o que ninguém te conta antes?